A sua esposa, você acha que a separação de vocês teve a ver com essa sua atividade? Não, porque foi bem depois. Eu já tinha até encerrado a carreira, né? Eu já tinha encerrado a carreira. Não. Então ela tinha um bom jogo de cintura também, né? Porque a tua filha não lembrava mais da tua esposa. Não entendo. Não, e os parentes, e os amigos, né? E depois os restantes de fotos, né? Então, pra você ver como que é a carreira de futebol. Quando, né, conciliar essa atividade... Depois, né, Flávio, em 2003, teve uma mudança significativa. Por imposição legal, né? Não significa que foram as entidades que se organizaram. Foi uma lei federal. O Estatuto do Torcedor veio para ajudar muito o árbitro de futebol. A obrigatoriedade de divulgar com antecedência, sabe? Eu peguei aquela fase que era uma bagunça. Sábado de manhã, tentando de nada, sábado de manhã me ligavam da CBF e falavam, você vai amanhã para ter um jogo no Salvador. Né? Isso sábado à tarde, várias vezes, não saía a escala do árbitro, né? Aí veio o Estatuto do Torcedor em 2003, mudou bastante. E eu peguei a fase antes. E que realmente conciliar isso, e você avisar na empresa, na terça-feira me avisava que na quarta-feira eu ia apitar um jogo, entendeu? Para conciliar. Eu trabalhava com agenda fechada quarta-feira, mas às vezes o jogo era quinta, aí eu tinha que viajar. E aí, sabe, na empresa eu só marcava reunião quando tinha que marcar. Eu tentava contornar e marcar reunião só de sexta, só de segunda. E aí quando saía a escala que eu tinha que ficar manobrando. Não foi fácil conciliar, não. A sua pergunta é muito forte. Eu parei várias vezes para pensar se valeu a pena. Eu respondo para você que valeu a pena. Mas eu não recomendo hoje que um profissional faça o que eu fiz. Você tinha muita saúde, porque isso é fácil para dar infarto, né? Porque o cara fica maluco. Esse jogo que você tem que fazer, você tá aqui, depois você tá lá, você monta uma coisa aqui, a escala te manda para outro lugar. Nossa, isso deixa a cabeça de qualquer um virada, né? Lógico. Muito, Flávio. E aí é o seguinte, né? Eu convivi com muitos colegas que tiveram prejuízos e danos na arbitragem e na vida profissional e na vida pessoal. Porque para conciliar tudo, ele optou em esconder. Eu sempre fui transparente. Nunca saí da empresa para ir apitar um jogo sem que a empresa soubesse. Eu era empregado, seletista. Nunca saí sem... E também aqui vou te falar uma coisa. Eu trabalhei num grande grupo econômico antes, no início da minha carreira, que eu não viajava em jogos interestaduais, trabalhava num grande grupo econômico e multinacional, que é muito difícil do árbitro conseguir conciliar isso. E depois eu saí e fui trabalhar numa empresa familiar, então eu trabalhava direto com os acionistas. Todos sabiam a regra do jogo, todos sabiam que eu era árbitro de futebol e todos concordavam. Então o diálogo sempre foi aberto, né? Mas muitos, Flávio, muitos estragaram a vida porque optaram por omitir da onde trabalhavam e perderam o emprego. E não tiveram êxito na carreira como árbitro de futebol. Muitos. Não ficou nem uma coisa nem outra. A grande maioria, Flávio. A grande maioria, eu posso dar nomes aqui para você. A grande maioria... Então, por favor. Eu posso dar nome para você. Eu acho que o Rodrigo Bragueto é um. Rodrigo Bragueto. Sim, teve aquela dificuldade, né? Vou te dar um exemplo do o árbitro Rodrigo Bragueto. Você vai lembrar de um outro árbitro. Vou te dar árbitros que perderam o emprego. Rodrigo Bragueto era um caso que se emocionou pelo futebol, que tinha um excepcional cargo em um banco de primeira linha privado, trabalhava e de última hora a federação chamou ele para ir para uma pré-temporada. E o gerente dele estava de férias e ele se virou para ir para a pré-temporada. E o caso dele é muito interessante. Ele foi para uma pré-temporada e saiu da agência onde ele era substituto do gerente. Mas o diretor autorizou. Ele não foi sem autorização, ele foi lá fazer o treinamento. E aí, quando ele volta depois da pré-temporada, o gerente da agência já tinha voltado das férias. E aí não concordou com a saída dele e falou para ele, vai lá pro diretor e pede emprego em outro lugar. Da minha agência você está demitido, foi demitido do banco. E foi apitar um jogo, primeiro jogo de Série A na Rua Javari, não apitou bem e não apitou Série A1 do Campeonato Paulista. E depois perdeu a carreira excepcional de bancário, carreira excepcional. Um jovem promissor que super bem avaliado no banco e que estava em ascensão com 22, 23 anos de idade. Optou por apitar pela carreira. E vários outros nomes que eu poderia dar, não do nível do Rodrigo Bragueto, porque estava em empresa privada, altamente de capital aberto, né? Empresa, ou multinacional, que não permite essa conciliação, que não permite.